Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 10 horas e 25 minutos, 23/8/2022, 17 graus, uma manhã típica de inverno aqui em São Paulo, fria, porém agora o céu está bem azul, o sol brilhante, dando ar da graça. Eu desejo uma ótima sessão a todos. Queridos, peço que sigam a gente no Instagram. Se você puder compartilhar o nosso perfil, chegando a 10 mil seguidores, a gente poderá ter novos recursos liberados e vai ser bom para todos. Eu coloquei uma postagem ontem fazendo o resumo, é o seguinte. Tanto aqui no Instagram, quanto na descrição dos vídeos do YouTube, o que a gente está trabalhando agora? O banner está lá no YouTube também. Te vejo não, juntos até os 126 mil pontos. Né? Eu deixo aqui tanto para quem quer entrar na base de e-mails, como somente no Telegram. Perfeito? Isso vai ser substituído, então o link da descrição do vídeo vai mudar, esse banner vai mudar, o link que acompanha os e-mails de lembrete quando tem as gravações no YouTube vai mudar, e esse link aqui na bio também vai mudar, porque a gente vai começar um novo projeto. Então, os grupos de Telegram, juntos até os 126 mil pontos, Maratona 14 Bis, Imersão Pocket, e as bases de e-mails também, né, que tem esses nomes. Passaporte Black 2, Imersão Técnica 13, e aquele grupo maior, Top Traders, todos eles vão funcionar até o mercado chegar nos 126 mil pontos. Quando chegar nos 126 mil pontos, Passaporte Black 2, Imersão Técnica 13, Maratona 14 Bis, Imersão Pocket e os juntos até os 126 mil pontos serão desativados e aquele grupo maior continua, só que com conteúdo aberto, não conteúdo fechado que está lá disponível há algum tempo. Aí quem quiser continuar no grupo fechado, vem conosco, a gente vai fazer uma mega oferta que se refere à Imersão Técnica 14. Eu vou tentar uma fórmula com um preço menor, um período maior e com bônus impactantes. Ou algum tipo de promoção, eu estou vendo alguma coisa presencial, mesmo que seja para um grupo restrito, enfim, aguardem que tem novidades, o projeto vai entrar, a gente está vendo os últimos detalhes nos próximos dias, então quem quiser vir no Telegram do 126 e não está ainda, é só clicar aqui, é gratuito, aí pode espalhar para amigos, para pessoas interessadas, porque esse link ele vai ser tirado do ar, mas o grupo continua, mas ele não vai ficar público aqui disponível. Então acho que o recado está dado, comunicação clara, e falemos do mini índice, né? A gente começa aqui sempre o racional do mini índice, o INV22. Hoje a gente acertou o racional do Telegram, né? Uma coisa é você ter uma operação em vigor, outra coisa é o racional, às vezes movimentos mais curtos ou até mais longos. Então a gente comentou o seguinte, né? Quando estava no 112.500, que eu acreditava na renovação da máxima, ou seja, qual que é a máxima? 113.150, e que haveria uma busca pela máxima e que ela seria renovada. Às vezes pode renovar por 10 pontos, por 100 pontos, por 500 pontos, então eu acredito que daqui a pouco essa máxima vai ser renovada, aí vai ser rompida. Eu acredito que o 113.150, agora vai abrir o mercado americano, essa máxima seja de fato renovada. As bandas de Bollinger estão justapostas, as médias apontando levemente para cima, então daqui a pouco a gente deve ver o mini índice no 113.200, 113.300, aí vamos ver se consolida acima desse patamar. Tem mais pressão na compra do que na venda, então tem tudo para isso. Perfeito? Bom, eu vou começar os trabalhos hoje pelos ativos fixos. Eu vou começar pelo milho. Bom, o milho é um caso à parte, né? Ontem nós mostramos que ele cumpriu uma simetria em A e que onde está circulado em azul pode, se a gente colocar um espelho aqui, por exemplo, né, pode ser o início de um processo de alta, caso exista de fato uma simetria. Hoje está subindo, né? Está negociando por enquanto 78 milhões no U22, que é o contrato que nós temos a compra. E eu acho que logo menos a gente vai rolar, porque o X já está alcançando a liquidez do U. Quando passar, a gente migra. E o F23 ainda está uma liquidez menor.
Falando sobre o mini dólar, está exatamente no nosso médio, região de 5147, 5148. Agora o que acontece aqui? Eu entendo que há um topo duplo e um eixo. Assim com 47,500. Se perder, projeta 565,500, não hoje, talvez amanhã ou quinta-feira. Se perder 5065,500, pode vir nessa parte baixa aqui, nessa linha, na linha de retorno e buscar os R$5, que é o alvo do nosso desafio para agosto. A gente tem aqui o BOVA11. BOVA11 tem um movimento, eu não dou tanta importância assim à média de 200 períodos, mas fato é que essa média está sendo cruzada pela de 21 de baixo para cima, né? E eu falei para vocês que eu acreditava que esse gap não seria fechado, pelo menos não agora, e que nós teríamos uma terça-feira de alta. Essa queda teve redução de volume ontem. Se hoje tiver um volume igual ou parecido com o de ontem, ou até maior, né, de preferência, seria o cenário ideal, e confirmar fundo de fato, né, um fechamento acima de 107,15, seria algo relevante. Ontem, no próprio informe cenário, eu comentei, se tiver sombra inferior hoje, isso ontem, né, sinal de fundo. Então, nesse momento, está acionando o doji acima de 107,15. Perfeito? Queridos, aí temos aqui o Ibov. O Ibov confirmará fundo se houver um fechamento acima. Vamos colocar 111,500 para dar uma margem, né? Eu acho que tem tudo para isso. E nós temos aqui o DI1 F25, né? Os juros sentiram ali a resistência na média de 21. E se passarem a trabalhar abaixo do eixo desse W a 12,020, aí neutraliza ou pelo menos enfraquece bem o padrão. Temos Gerdau. Ontem eu passei para vocês o cálculo, preço médio em Gerdau 27,82, que a gente tem que descontar dividendos e juros sobre capital próprio. Olha, quando chegar no nosso preço médio ali, é provável que eu liquide. É a minha maior posição na bolsa. Primeiro eu tinha um termo, depois eu fui recomprando esse termo, montando uma posição à vista. A quantidade de ações que eu tenho em Gerdau é uma quantidade que dá quase o triplo da média que eu tenho nas outras ações e eu tô achando que não faz sentido. Então é isso, sempre a verdade aqui, né? Eu tenho uma quantidade em Gerdau que dá o triplo da média do que eu tenho nas outras ações. Eu não vejo assim um potencial tão... Hoje em dia a Gerdau tá um ativo para bater renda fixa, né? Então se ela chegar no médio ali, que é o médio de todo mundo, né? Nós entramos juntos aí, eu acho que eu vou sair e aí vida que segue. Dá para entrar em 3 ações. Aí de repente a pessoa fala, professor, mas eu tô com um lote normal. Aí você substitui simplesmente. Ou eu posso fazer a transferência do dinheiro da Gerdau para uma empresa que eu acredite muito, enfim. Mas quando chegar no médio, eu acho que chega no médio 27,82, R$28, chega aí no início de setembro. Aí provavelmente a gente vai sair. E ela indica aqui uma simetria com alvo em 25,52, quem sabe dentro de uma semana, se o minério ajudar. Lembrando que ela tem exposição forte aos Estados Unidos e Canadá e aços longos. O local web, movimento típico de correção. Se aproximou da LTA, está acionando o martelo, rompendo 10,07, então deve voltar à máxima recente aqui a 11,12. Quem sabe amanhã. Renovar essa máxima e romper um pivô é o caminho mais provável. A Melnick é uma ação que a gente acredita muito ainda. Ela fez um teste do topo anterior, deve também renovar máximas, né? Então nesse caso aqui, eu vou marcar o ponto recente, onde ela 4,76, né? Acho que foi no pós-balanço aqui que ela fez esse movimento. Então tá tudo certo. Cury também veio num topo anterior, deve retomar o processo de alta. Fez um candle bem no topo anterior, movimento técnico também, oferece oportunidade para quem estava de fora ou tinha interesse em aumentar o capital. Pessoal, China 11 não me convence, eu venho falando isso. Nós já tivemos... A gente não chegou a ter comando oficial de fazer trade, operação, né?
mas a gente há algum tempo tem feito inúmeros racionais em China 11, tanto na venda quanto na compra, acertamos todos, mas agora o ativo está xoxo, está desinteressante, ó, vide... Né, se bem que aquela também trabalhou com volume baixo, mas enfim, candles pequenos, curtos, eu não vejo China 11 como sendo um ativo tão interessante no momento. Maravilha. Aí falemos aqui da Vale 3. A Vale 3 é uma ação que... Ó, o mercado renovou o máximo aqui da abertura do mercado americano, ó, 113.500, a gente acertou nosso racional. Então o racional do Telegram nós acertamos e o racional do YouTube também. Banda de Bollinger justapostas, né? Então a ideia, vamos ver agora se ele consegue consolidar nessa região, né? Se não é uma alta efêmera. Então acertamos o racional do Telegram e acertamos o racional do YouTube, maravilha. Então vale, né? É um ativo, hoje, né, para quem busca uma alternativa à renda fixa, acho que faz todo sentido comprar. Petro, eu já entendo que é uma outra situação, vale uma compra, simples assim na minha opinião. Petro é compra também, só que você tem que administrar. Por exemplo, onde que eu colocaria o meu stop agora? Eu colocaria o meu stop, ó. Onde que ela acionou o martelo? 32,58. Qual que é a mínima de hoje? 32,62. Aqui é 32,69. Colocaria stop a 32,60. Né? Já deixaria o stop lá. Estopou. Estopou. Se não estopou, você continua com a operação. De forma impessoal, sem estresse. A Vale eu já acho que é uma compra, simplesmente. Você compra, vai comprando o que você puder, dividindo os lotes e para tentar surfar um movimento de inflexão. A Petro já é uma operação que você tem que acompanhar mais de perto, reposicionar stop. Por exemplo, se romper 33,66, o stop ficaria um pouco abaixo desse topo, mas no momento o stop eu colocaria 32,61, seria o meu stop. E a Petrobras sobe com petróleo em alta ou em baixa porque ela é muito descontada e ela reflete um cenário... Pessoal, na minha opinião, quem ganhar, seja Lula ou Bolsonaro, vai fazer um bom governo. Pô, mas vai pegar o país quebrado, vai nada. Pessoal, olha o PIB. O pessoal falava em dezembro que ia ter PIB negativo. Eu que sou sempre o mais otimista... Se bem que a gente trabalha na venda também, mas o pessoal fala que ultimamente eu estou otimista. Eu falava num PIB de 1,9 e 2,1, a banda alta, vai dar 2,5 se bobear. Então, claro, o país sempre vai ter problemas, é um país emergente, em crescimento, mas com enorme potencial, possibilidade de reforma logo no primeiro ano. Então, eu acredito que será um ótimo presidente quem vencer. Então, no caso de BOVA11, 105,55 é o ponto aqui a ser rompido. Acredito que vai ser rompido e vai haver um fechamento acima desse ponto ainda hoje. Né? Se bem que... Cartesiano. Se o professor não fica esperto aqui, a vida da gente aqui nessa labuta não é fácil. Tem que... Deixa eu ver só se o Ibov tá correto aqui. Não, tá tudo certo. Não, o Cartesiano está correto também. Eu que olhei as plataformas aqui. Não, também está correto, pessoal. Peço... É que como está parada a cotação, na verdade a Small 11 aqui está correto. Então está correto. O Cartesiano está correto, inclusive está muito estável. Está roteando com várias plataformas. Vale a pena vocês testarem. Como a gente não lançou mais nada, ele não entrou como bônus, né? Mas... O Cartesiano, se vocês entrarem em contato lá com o pessoal, é só entrar no site, consegue testar. Faz roteamento com a XP, inclusive. Tem módulos de estratégia. Vocês veem que o programa está muito, muito bom. Mesmo eu não troco Cartesiano por nenhum. Se eu tivesse que escolher um programa só para eu poder trabalhar, seria o Cartesiano, porque o gráfico é imbatível. Ok? Então tá aí Small 11, né? Oportunidade. Deve romper a máxima de ontem. É uma mega oportunidade. Inclusive, eu sei que tem algumas perguntas aqui uma das perguntas que o aluno fez, eu li ontem, né? Eu deixo o like e depois eu respondo, né?
Nosso querido amigo Marcel Fernando Bonassi, ele perguntou, em tempo, qual a ação do professor para 10 anos? Small 11. Se eu tivesse que, por exemplo, comprar uma ação e eu não pudesse mexer, para 10 anos seria Small 11. É um fundo, é uma cesta de small caps, né? Então seria a minha resposta. Aí aqui a gente tem o índice de energia. Ontem eu deixei bem reforçado. Agora eu vou colocar aqui o pontilhado, porque nós temos uma provável formação de fundo por aí. Correto? Provavelmente um pivô no índice de energia elétrica. Aqui nós temos um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Então isso aqui é uma típica formação de pivô. Acho que dá pra gente trabalhar até pra... Tem muita gente nova chegando, né? Por exemplo, como é que a gente trabalha com Fibo? Dando uma palhinha aqui. A gente coloca do último fundo ao último topo. Eu gosto de colocar bem milimetricamente, se houver essa palavra, né? Ó, 82.515. Eu gosto de ajustar aqui, né? Então eu pego a mínima 82.515,98. 82.515. 98. 86.555,50. Então percebam que respeitou também a retração de 38,2, né? Entre o fundo e o topo. É Fibonacci, pessoal. Fibonacci é filho de Bonaccio. Eduardo Pisano descobriu, através da reprodução de coelhos, descobriu, entre aspas, né? Percebeu. Os números de Fibonacci, os números de ouro, estão presentes no DNA humano, na distribuição de cores de uma borboleta, nas folhas de uma árvore, na proporção do corpo humano. Dizem que o rosto perfeito, né? Ele segue a regra de ouro dos números de Fibo e a gente aplica na Bolsa de Valores também. Aí temos o índice de consumo. O índice de consumo é uma das chaves aí para a gente perceber o mercado forte ou fraco, porque tem a ver com o índice de inflação, que estão sendo reduzidos a cada relatório Focus, né? Na prática também. Crescimento de PIB, então eu gostaria de ver o índice de consumo um pouco mais forte aqui, para ter confiança que o mercado possa atingir no mini índice de 116 mil pontos até sexta, que é o meu prognóstico. E aí a gente tem IMOB, em setor imobiliário, tem um martelo. Essa figura, simetria baixista me incomoda um pouco, eu gostaria de ver o martelo rompido de vez, a 73417, daí vai passar confiança, vendo um topo anterior e na média de 21 períodos. E aí nós teremos o IMAT, que é o índice de materiais, que dá um bom sinal, né? Sobre uma região que foi cabeça de pivô. E na LTA faz aquele padrão dos candle gêmeos, né? Então isso passa uma confiança muito forte, na minha opinião, em relação ao IMAT. Aí nós teremos o IFNC, que é o índice de setor financeiro. A gente percebe um movimento retilíneo praticamente entre meados de julho e meados agora de agosto. Uma provável formação de fundo deve ocorrer aqui na região desse topo anterior e a média assim vai se aproximando do preço, aliviando indicadores, né? Quem usa, por exemplo, IFR, estocástico, tal, esses indicadores, quando tem esses movimentos, o pessoal fala que aliviaram-se os indicadores. Aí positivo é queda, mas está trabalhando na parte alta do candle de ontem. A minha visão para positivo é que vai buscar 13,10. Talvez na próxima semana, início de setembro, eu entendo que há aqui uma formação de mastro-bandeira. BPAC 11, a ação predileta da carteira de desafios aí pelos alunos, deve montar fundo sobre 25,47, que é o topo anterior. É um mastro-bandeira também, podemos dizer que sim, que é um mastro-bandeira. E hoje, né, a gente tem Sambi 11, talvez como o ativo mais descontado do setor, né? Sambi 11 deve consolidar o preço acima da CLTB, quer dizer, trabalhar e ficar, né? Não só aquela alta momentânea.
Então, uma boa oportunidade no setor. Itube montando fundo sobre um topo anterior. A média dificilmente vai chegar a tocar o preço porque o ativo está muito forte. Aí nós teremos Itaúsa. Aí tá uns ativos de guarda. Hoje, pô, eu quero um ativo de guarda. Eu prefiro comprar Vale do que Itaúsa. Né? Pô, eu quero um ativo mais conservador. Hoje eu penso que Itaúsa está melhor que Vale. É a minha visão. Né? Então nós temos o Bradesco, que provavelmente vai montar fundo antes de tocar o topo anterior e a média. O movimento prévio é muito forte, pessoal. Tem muito dinheiro aqui envolvido, muitos compradores. Inclusive, deixa eu ver se saiu o saldo do penúltimo pregão. Vamos ver aqui. Até onde eu vi não tinha sido divulgado. Não, por enquanto não. O que eu comentei, né? Só para não esquecer, eu prometi no Telegram que eu falaria sobre a Camil. Camil comprou a Mabel. Quem não gosta de biscoitos Mabel, de bolachas Mabel? Então a Camil, ela fez praticamente um fundo triplo aqui, um Três Rios. Ah, mas eu li um livro, esse daqui não é Três Rios, é aquela velha história. Top Traders é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores, né? Quantos pilotos chegam na Fórmula 1? Né? Você olha no kart, Fórmula Indy, com todo respeito, Fórmula 3, quantos chegam à Fórmula 1? Né? Aqui é a vida real, né? Uma situação prática, onde você coloca as estratégias em jogo no campo de batalha, na prática, né? Isso aqui é um Três Rios, ó, fundo, fundo, fundo. Ah, mas esse aqui é um pouquinho mais alto. Se você falar para mim, professor, é um filhote de Três Rios com ombro, cabeça, ombro invertido, aí eu vou dizer que sim, mas é um fundo triplo. Aí acionou o pivô, a 962 e fez um mastro bandeira. O que Camil deve fazer? Buscar 11,11 nos próximos dias. Aí vai renovar um outro pivô aqui a 10,34. Ah, tá longe da máxima, oportunidade de compra para quem gosta de trade curto, para guerrilha. Perfeito? Aí temos aqui BBS3, mastro bandeira, né? Para quem realizou lucro aqui em cima, ela deu uma nova chance de entrada. Deixa eu ver se fechou o gap. Quando você visualmente ficar na dúvida, você coloca aqui, qual que é a máxima do dia 10/8? 39,40. Qual que é a mínima de ontem? 39,59. Não fechou o gap. Então ela tá com cara aí, tá com orelha, focinho e rabo. Não sei se é mastro bandeira, mas tem orelha, focinho e rabo de mastro bandeira. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um Três Rios. Ah, mas eles não são exatamente aqui distantes, igual no livro que eu comprei por R$30 lá na Amazon. Não, que não tem problema nenhum. Eu também tenho esses livros e eu compro direto. Só que na prática é diferente. Ah, mas meu guru falou que quando é assim, um dos gurus que eu acompanho, né? Ele falou que assim não é. Mas ele não opera, pessoal. Nunca abriu uma boleta. Essa que é a questão. Os influencers nunca abriram boletas. Eles têm 30 pessoas de marketing digital na equipe para fazer o trabalho por eles. Filma, edita, dá ideia, grava, maquia, faz o cabelo antes de gravar. Aí onde é que ele ganha? Ele ganha porque ele te indica na corretora e vão te quebrar na mesa. Você poderia operar 10 mini contratos, eles te dão limite para 1.000. Aí você bota 30 mil lá, fica devendo 80. Aí ele ganha uma parte. Legal, né? É assim que os influencers fazem dinheiro. E aí depois ele ainda fala que você operou mal porque você não sabe operar. Aí você tem que fazer um curso de 5 mil. Aí no curso você vai operar, você faz o curso. E depois ele some, porque aí é muito comum, né, os gurus pegarem, quando eles fazem um grande lançamento, eles dão um curso, aí eles vendem por 5 mil para 1.000 pessoas, eles faturam 5 milhões. É claro que ele vai sumir, ele vai viajar com seu dinheiro. Ué. Você acha que ele vai ficar trabalhando dia e noite? E é esse pessoal que tem bastante fama e seguidores. É a vida. Então, só que esse trabalho que eu faço, pessoal, é um trabalho que a gente faz de forma íntegra, né? Então pouco importa se nós temos 1, 10, 100 mil, 10 mil ou 100 mil alunos, né? Sempre vai ser feito com seriedade, profissionalismo e forma íntegra, na pureza da essência, porque a nossa ideia é educar.
Professor, compraria B3 SA3 no momento? Olha, se eu fosse obrigado, sim. Aquela história, professor é um trader no banco suíço, blá, 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 blá. Trabalho numa asset alemã, num banco norte-americano, eu sou obrigado a comprar ou vender B3 SA3. Eu compraria, mas no momento desses ativos blue chips que a gente estuda, minha preferência seria a Vale. E Ambev é aquele ativo com perfil de renda fixa. Deve subir e renovar a máxima recente nos próximos dias, sim, a 16,22. Mas esses ativos grandes que a gente estuda, a minha preferência seria a número 1, Vale, a segunda, BPAC e a terceira, Sambi 11, desses ativos fixos grandes que a gente estuda diariamente. Então a carteira desafios está entregue, ativos fixos, e eu falei sobre caminho que eu prometi no Telegram, promessa é dívida. Então eu respondi a pergunta do Marcel. Ele começou aqui o seguinte: professor, pelo que me lembra, respondendo a sua pergunta, qual ação para 10 anos recebesse 1 milhão? Foi isso mesmo. O Bizi falou Vale, Igor Gramiani e Miglu, e o André Moraes China 11. Eu não sei se cheguei a perguntar para o William, mas a resposta deles foi essa. Do André e do Bizi eu tenho certeza absoluta. Do Igor eu acho que foi, eu não tenho certeza absoluta. Everson Luiz, boa tarde, professor. Posso vender Banco do Brasil e comprar quero? Desde já agradeço, muito obrigado. Que rodada ruim o Cartola. Sempre quando me fazem essa pergunta, Everson, e eu gosto do ativo em questão e daquele que é colocado como alternativa, eu falo o seguinte: hoje é uma boa pergunta. Eu acho que eu faria meio a meio. Eu venderia a metade de Vale e colocaria a metade dela. Eu não me, digamos assim, eu não liquidaria a minha posição em Vale. Eu venderia, por exemplo, imagina que você tem 100 mil em Vale, eu pegaria 40 mil e colocaria em quero. Se eu tivesse 50, eu colocaria 20, ou seja, eu venderia 40% da posição que eu tenho em Vale e alocaria em quero. Essa seria a minha manobra, ok? Aqui a gente responde na lata, sem enrolação. Ricardo Mo, beleza por aí, gentileza? É possível uma análise de ultrapar pelos 60 minutos, considerando a média de 200? Claro. Grande abraço, Ricardo. O GPA3. O GPA3 buscou a média. É um ativo complexo de operar, ele é lento. Muita gente acaba não tendo paciência. A gente já teve em carteira. Aí a gente acabou trocando por uma outra ação. É um sinal de fundo sobre a média. Se a gente colocar aqui uns 60 minutos... Você vê que o ativo fica uma boa parte do tempo de lado. Eu vou colocar a média de 200 aqui, em ativos sobrepostos, né? Média móvel. Daí eu vou vir aqui. Eu vou colocar aqui 200 períodos, vou deixar essa média azul, que o nosso amigo pediu aqui, né? Pela média de 200, ele quase a tocou. Pela de 5,21, elas estão cruzando-se em modo compra e acionando um pivô, Ricardo, a 13,75. Então, um setup de compra. E a média tem guiado o preço, né? Então, e bandas de Bollinger justapostas também chamam a atenção. Ok? Muito bem. Everson Luiz, boa noite, professor. Caixa Seguridade e a compra, desde já agradeço. Parabéns pelo trabalho. Então, a Caixa Seguridade é uma das ações que nós temos em uma das nossas carteiras, né? Caixa Seguridade nós temos em carteira. Ela deu uma resposta muito forte, em especial impactada pelo balanço. Ela tem duas resistências importantes, 9,21, 9,40. Se romper, o ativo pode chegar a R$12 no horizonte de algumas semanas. Nós temos em carteira. É aquela história, quem compra agora está rompendo uma LTB. Parece o Márcio Bandeira, sim, só que você está longe do fundo, mas eu acho que sim, entre a compra e a venda, atuaria na compra. Perfeito? Ela faz parte de uma das nossas carteiras. Eunice Nunes, Wagner, também acho que a loja das Quero tem bom potencial.
Mas acho que a Mar também é do setor de varejo e a Sinqia é do setor de tecnologia. Eu acho duas ações fantásticas. Lembre-se sempre, pessoal, que tem duas carteiras secretas, uma nacional e uma internacional. Então, muitas vezes os alunos falam de ativos que podem, eu não estou dizendo que estão, podem estar nas carteiras secretas. Né? Que o pessoal do Passaporte Black 2 Imersão Técnica 13, eles têm duas carteiras secretas e tem um informe que é exclusivo para eles. Por quê? Porque tem que ter alguma diferença, porque eles pagaram, né, para estar conosco e tal. Então, vai saber se a Mar 3 não está na carteira secreta, mas está acionando o martelete, ó, com certeza é compra. 2,48, um ativo que deve chegar a 3,40 aí no início de setembro, na minha visão. E Sinqia é uma ação fantástica também. Sinqia é uma ação fantástica. Provavelmente Sinqia vai montar o padrão aqui do Arami de fundo a mulher grávida em japonês, queridos. Setup de compra sobre a média é quando a gente teve 3 entradas aí, Mater Dei, Vivara e ontem Quero, né? A Sinqia foi uma das ações, a Sinqia e a Simpar foram duas ações que eu coloquei na watchlist e tal, que tinham potencial para entrar no portfólio. Certo? Maravilha, Gabriel Brito. Gabriel é o nome do meu filho. Bom dia, mestre Wagner. Bom dia, querido. Para entradas no momento, o que você acha da CVC, Pague Menos e Edu? Seguindo os filmes na luta, sem dúvida. Seja sempre bem-vindo. Eu gostaria de agradecer querido amigo Marcel, Everson, Ricardo Mo, Eunice, Gabriel Brito, Thomas, João Vinícius e Jorge Lima, que enobreceram, tornaram ainda melhor a nossa gravação para o YouTube. Então, primeiro CVC. CVC B3, aqui na tela. CVC é aquela brincadeira que eu faço. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas não seria um ativo que eu escolheria pela complexidade dos drivers que a impactam. Mas eu acho muito mais provável que ela suba. No caso de Pague Menos, aí eu já penso de forma diferente. Eu acho que é uma baita oportunidade. Esse ativo é um dos ativos esdrúxulos, exóticos, absurdos. Não tem como Pague Menos negociar a R$5, né? Ela vale muito mais que isso. Então um dos escândalos da Bolsa atualmente eu acho que é Pague Menos. Se eu fosse colocar os 3 maiores, acho que ela estaria entre as 3. YDux é uma das empresas que a gente tem em carteira. É uma das poucas posições que me preocupam, porque o ativo não sobe em cenário nenhum. Quando tem fluxo, quando não tem, quando sai balanço, quando sai fato relevante. Então isso daqui é um problema, é uma ação... Por exemplo, Caixa Seguridade tinha esse perfil, ela respondeu. Se YDux não responder, a gente vai trocar. Eu acho que é compra, está numa região que fez fundo anteriormente, mas ela precisa reagir, rasgar o gráfico aqui, uma barra forte de alta e ela não faz. Né? E Cogna, por exemplo, está numa situação muito melhor atualmente. Né? Querido Jorge Lima, bom dia. Gostaria de se possível estudo de Vale. Eu fiz aí o da Vale anteriormente, então está respondido. Um abraço, querido. Tudo de melhor. Vamos em frente, firmes na luta, na batalha. Home Broker é a nossa arena. Thomas Bolzan, olá, professor. Lembra que falei de uma correção? Pois as bandas de Bollinger estarem muito abertas. Pois é, ela está aí. Entendo que se na quarta-feira o mini índice não reagir, subindo com força ele vai cair mais, eu concordo com você. Eu acho que a reação ela tem que começar hoje como está ocorrendo já. Talvez chegando no 100k novamente. Quanto às novas entradas, entendo que por mais que seja descontada, prefiro ficar nos mesmos ativos que já temos, talvez melhorando o preço médio. Uma boa alternativa também, ó, muito inteligente a colocação do Thomas. Por isso que é bom vocês comentarem. Comentem, pessoal, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, atuem nos comentários, deixem o like. Melhorar o preço médio dos ativos em carteira, perfeito. No primeiro momento, entendo que cash skin, ou seja, prefiro dinheiro em caixa para eventuais correções no índice a me expor ao risco, perfeito. Aí ele pergunta da BIF3, está nela desde 8,50,
montou um preço médio interessante, seria hora de abandonar? Maravilha, teu racional é inteligente, como sempre, faz sentido, é uma alternativa para alocar os valores do day trade ou para quem tem caixa livre. Vocês sabem que a minha preferência é Marfrig. A BIF3 eu trabalharia da seguinte forma. Eu pegaria esse topo anterior, que é o 14,51. Ontem, quanto que ela fechou? 14,53. E eu só faria um stop se eu perceber que ela vai fechar abaixo de 14,50. Eu daria uns 10 centavos. Se, por exemplo, lá no finalzinho do pregão ou no after, estiver trabalhando abaixo de 14,50, eu acionaria o stop. Caso contrário, eu conduziria. Por quê? Se você observar, por exemplo, no semanal, Thomas, ela acionou um pivô de alta, rompendo 14,51 no semanal. Mas não no intraday, seria aquele stop mais perto do fim do pregão. É o que eu faria. Então, o último comentário, João Vinícius. Boa semana, querido Wagner. No que se refere ao INV, neste momento se encontra no 112. Projetando uma alta mais expressiva para os próximos dias e semanas. Concordo plenamente. Creio que a resistência de 114 mil no diário seria um ponto decisivo para a continuidade de uma leve reversão. Qual a sua análise? Querido, que Deus ilumine a todos nós. Um forte abraço. Obrigado pela tua participação diária. Então, vamos ver aqui o mini índice, né? Então, o mini índice puxado pela Vale está exatamente na região que você comentou. Ele está perto do 114. Eu entendo que esse ponto aqui é importante, ó. Essa região, 113, 114 mil pontos. Então você está correto, está acionando o spinning top de ontem, né? Que é o doji com um pouquinho de corpo, 102.800, eu comentei no Telegram mais cedo. Está rompendo a média de 5. Qual que é o caminho natural? Até sexta-feira, buscar o 116.455. Talvez na própria sexta-feira buscar essa região, seria o caminho mais natural e testar ali a máxima. Aí ou faz topo duplo ou faz um novo pivô e projeta algo perto de 120 mil pontos para o início de setembro. Então, comentários respondidos. O que eu vou fazer agora? Eu vou repassar aqui os ativos que a gente estuda no TradingView. Comumente, né? Então temos aqui a Bolsa de Xangai. Eu entendo que há um mastro bandeira em formação, ainda mais que subiu e trabalhou na parte alta, então mastro bandeira do que no anterior, né? O índice Nikkei, eu até comentei com vocês que eu acreditava na continuidade da correção para testar o topo anterior em 23.389 ou a própria média de 21, né? Minério de ferro tem realmente um sinal de fundo, provavelmente vai buscar a parte alta desse triângulo nos próximos dias, em especial se romper de forma convicta o fundo anterior a 4,70, está rodeando essa região no momento. Petróleos, um bom repique, rompendo a média de 21, né, isso ajuda no IMAT, no próprio mini índice. O petróleo está com cara de fundo duplo, né? Será que vai romper $100 com 34 e buscar os 108? É uma boa pergunta. Está acionando a máxima de ontem com convicção, né? Pelo menos o eixo aqui eu acho que vai testar o petróleo, que seria 95,05 no caso do WTI. Aí nós temos os títulos americanos de 10 anos. Cumpriram a simetria. A 3081 deve corrigir a partir de agora. E aqui no Brasil a gente tem uma alta mais forte por causa da Vale, algo que não se repete lá fora. Né? Cumpriu a simetria em A, deve formar fundo e tudo, está num topo anterior, mas não demonstra a mesma força que aqui no Brasil. Então, mas pelo menos existe um equilíbrio, né? No S&P, no Dow Jones, algum nível de equilíbrio, está em região de média de 21 e topos anteriores, então tem tudo para formar um fundo por aí. Aí nós temos o VIX novamente em queda, eu até comentei que valia a pena uma venda ontem, talvez a $24 para zerar a 21. O BZQ é ultra short, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, está com cara que vai perder o fundo aqui a 21,15 e buscar 19,73 nos próximos dias. E aí temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, é inversamente proporcional ao dólar. A gente tem uma Morningstar, né? Candle vermelho, candle pequeno, hoje rompe. Esse gap reforça a ideia de Morningstar.
eu penso que o EWZ vai romper a 32,13 nos próximos dias e caminhar algo entre 34 e 35 dólares na primeira semana de setembro. Aí temos bolsa do Reino Unido, sempre diferente, né? Hoje está caindo mais que a média, mas deve buscar suporte aqui na média de 21. Tem o Eurostock 50 que sinaliza fundo, só que na mesma proporção das bolsas americanas, de forma anêmica, está faltando whey protein aí para o Eurostock 50 e bolsas americanas. Bolsa de Paris fechou, acho que não fechou o gap, ó. 6339,21, 6331,17, fechou o gap. Pullback na LTB rompido outrora, aqui do triângulo. Índice alemão DAX, gap foi fechado ontem, talvez tenhamos aqui o padrão da alavanca novamente. Certo? Aí, queridos, MME, que é fluxo para mercados emergentes. Tá uma luta, né? Mas fez o pullback na LTB, é provável que respeite. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele se aproximou do alvo da simetria aqui a 109,294, foi a 109,270 e tem realmente sinal de topo, né? É uma estrela da noite, uma Dark Cloud Covers aqui. Nuvem negra, tempestade à vista. Na verdade, a nuvem negra, tempestade à vista é o Dark Cloud Covers. E isso ajuda aqui para o dólar cair um pouco mais no Brasil. Né, o dólar deve buscar os 5,06550. Eu comentei em 2 ou 3 pregões, né, contando com hoje, então é capaz que busque amanhã mesmo. Né, vamos ver como é que ele reage nessa região. Professor, quando o dólar bater R$5 a gente vai zerar? É possível. Veremos. Mas aí o desafio vai ser concluído de qualquer forma. Então, Ibovespa em dólares. Deve renovar a máxima em 2 pregões também, talvez na quinta-feira. E para a gente finalizar o Bitcoin, acho que vai ter que ter paciência, tem algum sinal aqui de reação. Tomara que não seja uma bandeira de baixa, né? E fica como alternativa o BitH11, para quem não tem conta em exchange. Eu prefiro o Hash 11, ele tem um pouquinho de Litecoin e 1/3 de Ethereum, mas ele é mais líquido, me agrada mais o Hash 11, tá sobre uma LTA. Eu só quero mostrar um negócio para vocês aqui antes de eu fazer a carteira Fly USA. Vocês terem uma ideia, pessoal, o peso que tem a Vale, ó. Você pode fazer até uma regra de 3, ó. A Vale subindo 4,14, quase 700 pontos. Né? Quase 700 pontos que ela imprime de alta no mini índice. Ela tem um impacto muito forte. Então eu alterno geralmente a carteira de desafios com a Ouro, Fly USA. Então, vamos só ver Viva e Mater Dei, como é que elas estão negociando hoje, né? Ó, a Viva está subindo, provavelmente vai acionar esse martelo de ontem, 24,02, e Mater Dei, ó, tá subindo bem, subindo 4%, maravilha. Então, vou fazer a carteira Fly USA para a gente finalizar. Primeira ação é MME, 3M, movimento corretivo, absolutamente normal. Ó, tem que descontar dividendos do preço médio. Deve entrar em território comprador novamente. JP Morgan é uma ação encantada, né? Essa não vai nem com reza brava. Mas uma hora vai. Só que eu não acho que trocar JP Morgan nesse momento eu não faria pela qualidade do papel. Seria mais ou menos a ideia da Vale aqui no Brasil. Acho que não vale a pena, está numa LTA. Apple, uma correção leve, né? Até desproporcional à magnitude da alta. Próximo média de preço deve voltar a subir. Está desenhando aí pelo que parece, um piercing line pattern, padrão penetrante. Aí a seguir nós temos Tesla. Correção absolutamente normal. Até a média móvel exponencial de 21 períodos. Parece até um triângulo ascendente aqui sendo
produzido, desenvolvido. Temos a AMD, que é uma das ações que eu mais acredito lá fora. Essa região gera oportunidade porque houve um pullback. Então, uma oportunidade importante no ativo pullback na LTB outrora rompida. A GM é uma das maiores heresias que nós temos, né? Não tem sentido a GM trabalhar a 39, então ela tem potencial para subir muito, até 40, 45 de setembro. Mercado Livre é uma ação que eu falava quando estava 600 que ela iria dobrar. Ela quase dobrou, aí caiu forte, mas agora deve retomar, veio no topo anterior. Aí temos Caterpillar, buscou média, já reage. Temos aqui um Mastro Bandeira, informação, variação flâmula. Deere & Company, Mastro Bandeira também, ela caminha para $440 em setembro. Ela vai ter resistência a 384,60 e depois 396,95. United Steel reagindo ao minério, né? A gente tem aqui uma Morningstar, deve renovar a máxima 25,76, máxima recente, talvez até o fim da semana. Salvo uma queda brusca no minério, né? E XP eu entendo como sendo uma região de oportunidade. Penso que há aqui um padrão da alavanca. Essa barra de hoje, provavelmente uma barra de ignição, barra elefante, deve trazer o preço na região de R$25 até o fim de agosto. Queridos, está entregue. Vamos em frente, firmes na luta. Contem sempre com a Top Traders. Vou fazer uma palhinha aqui de uma matéria que eu vou colocar amanhã lá no Instagram. Essa matéria diz o seguinte, deixa eu só ver aqui como é que eu coloquei o título, né? O que diz a matéria? Por que 14.550 é o número mágico no Ibovespa? Eu vou explicar por quê. Se eu pegar tô dando um spoiler aqui, 114.550 vezes 1.1, 126 mil pontos. Então, a partir do momento que eu tiver o 114.550, se acha mais fácil cair 10% e vir para 103.095, ou se acha mais fácil subir 10% e buscar o 126? Então, é 103 ou é 126? Essa vai ser a pergunta. Ok? Aí a gente vai começar uma contagem regressiva rumo aos 126 mil pontos. Perfeito? Então tá entregue. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Comentem, comentem, comentem. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem um like. Um grande abraço a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Amanhã vai ser Corinthians 6, Fluminense 0.